Meus amores, sou eu de novo, trabalhando Física 2 daquele mesmo modo que nós trabalhamos no capítulo 12, agora a gente vai pro 13, que é nada mais nada menos do que uma continuação. Uma vez que vocês já aprenderam sobre gases, agora a gente vai falar sobre a transformação dos gases. Por exemplo, quando um gás ele troca de um ambiente para o outro. A gente vai aprender 3 tipos de transformações. São 3 formas diferentes que um gás pode trocar de ambiente, logo ele se transforma. E nós vamos aprender como que nessas transformações alguns ele tem alguns vão afetar a pressão, os outros vão afetar o volume, outros vão afetar a temperatura, correto? Mas antes, deixa eu dar algumas instruções para vocês acerca do capítulo 12. Nas atividades eu pedi que vocês resolvessem os exercícios do capítulo, os exercícios conceituais do capítulo. Mas eu não quero responder eles agora, porque eu geralmente separo os exercícios conceituais e resolvo para vocês. Eu não lembro, mas com certeza, se eu não tiver dito, me cobrem. Eu falei sobre os exercícios resolvidos 1 e 2, que provavelmente dará bagagens para vocês fazer os exercícios conceituais. Eu resolvi aqui na minha apostila, os exercícios estão resolvidos aqui, todos os exercícios conceituais do 1 ao 5, mas o exercício 1 não tá, da UEL. Por quê? Porque ele é um exercício de transformação, eu falei. Então não precisa resolver o exercício de transformação um conceitual da página 280, só resolva depois que você assistir esse vídeo. E faça antes de assistir esse vídeo, se você não fez ainda os exercícios conceituais do capítulo 12, faça antes de assistir esse vídeo. Faça 2 ao 5 dos conceituais, faça também o 6 do contextualizado, que é uma questão legal. O 8 do contextualizado também é bem fácil, dá pra gente ter ali uma base bem sólida pra gente poder falar de transformação. Então a instrução de começo desse vídeo é: se você ainda não resolveu os exercícios do capítulo 12, resolva, senão você não vai entender nada desse capítulo. Ou melhor, se você ainda por cima tá vendo esse vídeo primeiro, esse é o primeiro vídeo de física que você tá assistindo, não assista esse vídeo primeiro. Assista primeiro do 12, porque para você entender transformação geral dos gases, você precisa primeiro saber o que é um gás e quais são as suas propriedades. Correto? Correto. Então vamos lá, daquele mesmo formato, mastigando a apostila. O que basicamente eu estou fazendo é arrancando a folhinha da apostila, amassando, abrindo a boquinha de vocês e colocando todo o conteúdo mastigadinho, devagar. Eu fiquei 30 minutos falando sobre o primeiro capítulo, eu também quero ficar esses 30 minutos falando sobre o capítulo 13. Transformações com massa constante. Correto? Eu quero falar para vocês o seguinte, olha só esse exemplo, que João tá lá na cidade do Rio de Janeiro, está quente e a bola dele está cheia e ele não vê a hora de chegar em Campos do Jordão. É Campos do Jordão mesmo? É Campos do Jordão, onde que faz frio, é na serra, e ele tá doido para chegar lá e jogar a sua bola. Quando ele chega lá, a sua bola está vazia. E ele fala assim: maldita transformação gasosa. O menino é um gênio, o menino é astronauta. Ele sabe o que fez a bola dele murchar. Não foi um furo, não foi uma pedra que bateu nela, foi sim a transformação gasosa. O que acontece? Esse é um exemplo de transformação gasosa quando a massa é constante. O que acontece? Quando a temperatura ela diminui, as moléculas ela tende a estar mais coladas uma com a outra. Você lembra disso? Mas a gente só dava esse exemplo quando, por exemplo, nós tínhamos água ou nós tínhamos qualquer elemento no estado líquido e ele passava para o estado sólido. Quando a gente falava no estado líquido, as moléculas estão mais soltas, mas quando elas congelam, elas tendem a ficar mais unidas uma com a outra. A mesma coisa acontece com o gás. Na bola provavelmente tem oxigênio, gás carbônico. Se você sopra ela com a boca, vai ter ali gás carbônico, que é o que solta na nossa boca. E sabemos que na temperatura ambiente ele vai se comportar como um gás, correto? Correto. Então, um gás carbônico a 40 graus vai ter moléculas bem mais agitadas, bem mais espaças uma das outras, do que quando ela tiver a 15, por exemplo. Uma vez que a temperatura
abaixa, as moléculas tendem a ficar mais separadas da outra, você tem ali o mesmo volume, você tem ali a mesma massa de ar, correto? A mesma massa de gás, perdão, mas eles vão ocupar um espaço menor. O volume muda, a pressão muda, porque se você tem moléculas mais apertadinhas uma com a outra, a pressão vai aumentar, mas uma vez a pressão aumentando, o volume diminui, correto? Elas são inversamente proporcionais e elas vão acontecer isso de o volume abaixar e a pressão aumentar quando eu diminuo a temperatura, correto? Mas a massa desse gás, ela é a mesma. E quando isso acontece, eu tenho o que a gente chama de transformação isobárica, quando a massa ela permanece. Mas espera lá, vamos aqui falar sobre transformações gasosas. Quando um gás ele se transforma, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de transformação gasosa. É o sopro, ó. O que acontece? Enche sua boca de ar. Agora sopra. O que aconteceu? Você tem muito ar aqui na sua boca. É pressão, tá vendo? E quando você solta, a pressão diminui, porque o ar vai ter mais espaço para... Ele vai ter mais volume, logo a sua pressão irá diminuir. Agora faz assim, ó, solta o seu ar assim, ó, e depois sopra assim. Assim vai dar quente, ó, e assim vai estar frio. Por quê? A gente vai aprender isso agora. Um outro exemplo é o desodorante. O desodorante, quando você solta ele sai frio. Nossa, Pedro, verdade. Por quê? A gente vai entender isso, calma. Olha só, a gente aprendeu que a equação do gás é que eu tenho PV é igual a nRT. Mas o que acontece? A pressão, essa equação que é PVT, que nós aprendemos lá, lá no capítulo 12, onde que ela tá aqui, ó, a pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes a constante internacional dos gases vezes a temperatura, aí a gente pode meio que colocar ela numa regra de 3. Ó, a pressão vezes o volume dividido pelo tempo, ela tem que ser igual a pressão pelo tempo não, minto, pela temperatura. No começo, peraí, eu vou reformular isso aqui, eu volto pro vídeo. A pressão vezes o volume dividido pela temperatura antes da transformação, ela tem que ser igual a pressão vezes o volume dividido pelo tempo depois da transformação. Ah, Pedro, entendi. Então, será que os exercícios vão ser assim? Olha, um gás a uma pressão, 30 ml de um gás a uma pressão de 1 atm a uma temperatura de 250 Kelvin é transformado, correto? Sabendo que a sua nova pressão será de 3 atm e o seu volume aumentou para 57 ml, qual que será a nova temperatura? Aí eu coloco todos os elementos na fórmula, o que a questão está me pedindo eu tenho como variável, faço regra de 3? Exatamente, essa matéria é fácil, ela é bonita, ela não dói. Gás é bem mais complicado que transformação gasosa. Mas para você entender essa matéria que é bem fácil, você tem que entender todos os conceitos de gases ideais, correto? Porém, quando eu tenho uma transformação onde a massa é constante, como é o exemplo da bola, como é, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma bola que ela tá bem cheia e eu tiro e ela tá dentro, por exemplo, ela tá dentro de um forno. Tô dando um exemplo bem isolado mesmo. Ali dentro do forno, o forno desligado, é lógico, você fecha ali, a temperatura ali vai dar alta, ela deve estar ali uns 40 graus, uns 50 graus, né? Quentinho. A bola vai estar cheia. Ela vai estar exatamente ali cheia. E você deixa ela ali num dia de verão, um dia de verão, e ela fique ali até o inverno de forma que ela não esvazie. Quando está fazendo, por exemplo, 10 graus, aqui no Rio de Janeiro não costuma fazer 10 graus, mas em Belo Horizonte faz. E você tira ela no inverno de Belo Horizonte, abre o forno, coloca ela do lado de fora, a bola vai murchar. Por causa que a temperatura ela vai diminuir,
a temperatura diminuindo, a pressão dela também irá diminuir e o volume também vai diminuir. Nossa, Pedro, no início do vídeo você falou que a pressão vai aumentar e que o volume vai diminuir. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Falei errado. Eu admito aqui no vídeo. Porque olha só, Minto, Pedrinho, você tá falando merdinha, vamos lá. O que eu falei aqui tá errado. Se o volume diminui, a pressão ela tem que aumentar. Olha eu me corrigindo. Faz sentido, não faz? Se o volume diminui, a pressão aumenta. Volta o vídeo aí e tenta entender. Se fosse em sala de aula, eu faria essa correção ao vivo. Se o volume diminui, as moléculas vão ter menos espaços para se locomover. Então a pressão será maior. Estou me autocorrigindo no vídeo aqui para que você tenha esse entendimento. E como que o volume irá diminuir? Quando a temperatura também diminui. Então vamos lá. Pressão e volume é inversamente proporcional, ou seja, se um aumenta, o outro diminui. Volume e temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, se um diminui, o outro também diminui. É isso que você tem que entender. Pausa esse vídeo, vê a parte que eu falei errada e vê quando eu me corrigi para você conceituar o que é certo e para você não conceituar o que é errado. Isso acontece direto. Eu, pelo menos, quando eu falo, eu tendo a conceituar essas coisas erradas, mas bem rápido eu me corrijo. E a transformação isobárica, ela é assim, a massa da bola mudou. Se você pega a massa da bola cheia, ela tem 50 gramas, e você coloca ela murcha, ela também vai ter 50 gramas, se a bola murchar por uma transformação gasosa, e não porque ela está furada. É bem diferente, correto? Então, olha só, a transformação isobárica ocorre quando a pressão do gás permanece constante. Ah, Pedro, mas você falou isobárica? Você falou que isobárica era da massa. Sim. Pressão e massa, elas são diretamente proporcional também. Bárica é relacionada à massa, mas aqui em volume a gente vai lidar com pressão. Então, se a pressão ela é constante, ela é isobárica. Aí a gente tem até o seguinte experimento. O ar no interior de um balão de aniversário está cheio e ele está em equilíbrio térmico com ar. Ambos estão numa temperatura de 27 graus. Se eu coloco o balão dentro de uma bacia com zero, ele também vai diminuir. É o mesmo exemplo da bola. A temperatura diminui, o volume também irá diminuir, mas a pressão também é a mesma. Olha o exemplo aí na página. Quando você tira ele do gelo, da água, da bacia com gelo, ele volta a encher. Aí, pega essa formulazinha aqui, ó, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Para você ter dessa forma, faz assim, piviti povotó. Piviti povotó. Eu decoro ela assim. Se a pressão ela vai ser constante, eu posso cortar ela, porque é uma de um lado, uma do outro. Algebricamente eu posso cortar. Eu não preciso dela. Se for 5, eu vou cortar 5 com 5. Se for 10, eu vou cortar 10 com 10. Se for 1000, eu vou cortar 1000 com 1000. Então, em uma transformação isobárica, eu vou ter uma formulazinha simples que eu vou fazer. O volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. É só isso. Correto? Eu vou só passar aqui, eu vou falar sobre a transformação isolumétrica e depois eu vou falar sobre a transformação isotérmica. Por quê? Porque a questão ela não vai te falar que uma transformação ela é isobárica, que ela é isovolumétrica ou que ela é isotérmica. Você tem que saber, você tem que reconhecer essas transformações. E quando eu falar sobre essas 3 transformações, eu vou te ensinar a identificar essas transformações. Correto? Mas frisa aí no seu coraçãozinho o exemplo do balão. Eu só vou ver quantos minutos de vídeo que tem pra ver se vale a pena fazer uma parte 2 ou não. Temos 14 minutos de vídeo, 15 minutos é o máximo de vídeo que eu posso fazer, que eu gosto de fazer também. Vou pausar esse vídeo. Na parte 2 do capítulo 13 eu vou falar sobre a transformação isovolumétrica e isotérmica. Não sai daí que tem a parte 2, tá bom?